Frase polêmica desliga Monark do Flow. Série do Senhor dos Anéis terá o primeiro elfo negro na obra de J.R.R. Tolkien. Rebel Moon, novo filme de Zack Snyder, terá Ray Fisher e Djimon Hounsou. Tudo isso e muito mais agora aqui no O Rei da Razão News. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui novamente ao Rei da Razão News. Eu sou o Wilson Silva e estamos aqui com Fábio Henrique. E vem a notícia. E Raul Lua. Boa noite. Segue a gente no @o Rei da Razão e vamos para a primeira notícia. Frase polêmica desliga Monark do Flow, pessoal. O que vocês acharam desse episódio aí? Na verdade, o Monark ele tava vindo numa crescente, né? Ele tá defendendo todo quanto é tipo de expressão, né? Que ele tava vindo numa crescente. Primeiro ele tava falando que pessoas têm o direito de ser racista, né? E isso lá atrás ele já vinha falando muita besteira, só que o pessoal, ele é burro, ele não sabe do que ele tá falando, até que ele soltou essa, né? Ele é um cara que ele alcançou sucesso muito cedo, né? Porque se a gente for lembrar, ele já fazia bastante sucesso lá em meados de 2010 e tal, porque ele foi um dos primeiros caras a trazer o Minecraft com força no Brasil, né? Ele era o cara que fazia vídeos de games e tal. E eu comecei a seguir ele a partir daquela época, só que aí, olha que engraçado como as coisas se repetem. Ele fez bastante sucesso com Minecraft, mas quando ele começou a falar de política no canal dele, o canal dele fracassou, flopou, e aí ele acabou falindo. E aí, depois, recentemente, ele trouxe aí esse novo formato de podcast, que é esse podcast de mesa, né, de entrevistas, muito comum lá nos Estados Unidos, principalmente por causa do Joe Rogan e tal. Eles popularizaram esse formato no Brasil, né? Eles fizeram esse formato estourar aqui no Brasil, surgiram vários podcasts na mesma vibe, só que o Monark, ele é um cara que ele não apenas é muito burro, como ele é muito irresponsável com as coisas que ele fala. Eu não acredito que ele seja nem racista, nem nazista, nem nada do tipo. Mas ele é um cara que ele tem aquela vibe de tacar o foda-se. Essa própria vibe dele, que ele tem essa ideia do anarcocapitalismo e tal. Ele tem essa ideia de que o Estado tá sempre errado e que o Estado ele é um grande problema sempre, que a gente tem que combater o Estado. Essa vibe anarcocapitalista dele faz com que ele diga essas ideias revolucionárias de não, tem que ter muita liberdade, você tem que ter a liberdade de falar tudo que você quiser e não sei o que, e não é assim que funciona. Ele pega muito os Estados Unidos como exemplo. Como ele vê que lá nos Estados Unidos as pessoas falam o que bem entendem e tem essa certa liberdade, né, essa falsa liberdade de que pode falar o que pensar sem ter nenhuma represária, ele quis dizer que aqui no Brasil a gente devia defender a criação de um partido nazista. Ele já estava nessa ideia de as pessoas poderem ter o direito de ser racista, as pessoas poderem ter o direito de ser nazista, e se não rolasse nada com ele agora, amanhã ele estava defendendo a pessoa ter o direito de ser pedófilo. Então, eu não sei nesse ponto, porque eu não acho que ele seja esse cara que defende necessariamente coisas malignas e tal. Vocês acreditam que o Monark nesse momento tá com um monte de bandeira nazista, um monte dessas coisas? Realmente Não é. A questão dele é que justamente por ele defender a liberdade acima de tudo, ele tem essa ideia de que o discurso não importa, o que importa são as suas ações. Então você pode falar o que você quiser, desde que você não pratique o nazismo, desde que você não faça aquelas coisas. E ele tem um problema também, que é o seguinte: como ele é muito adepto dessa questão de liberdade, ele tinha muita liberdade no próprio podcast dele, do Flow. Rolava muito essa questão do cara ficar usando droga durante o programa,
programa, ficar bebendo durante o programa. Tanto é que se você for assistir o vídeo em que ele fala essa questão do nazismo, ele tá completamente bêbado. O cara não consegue nem falar direito. Então o cara vai ficar bebendo no ambiente de trabalho quando tá ali na frente de milhões de pessoas, tendo que expressar suas ideias e tal. Então o cara acabou falando a maior besteira possível. Se ele tivesse sóbrio, talvez ele articulasse melhor, né? Eu discordo um pouco de você, Raul, quando você chama ele de burro. Eu diria que não que ele não tenha feito uma burrice, não é que ele não tenha sido burro ao fazer uma burrice. Eu não acho que na maioria das vezes não é que ele é burro, cara. Eu acho que ele é até bem inteligente, só que ele é muito irresponsável. Ele não tem ideia do tamanho dos gatilhos que ele pode ativar falando as coisas que ele fala. Então, ele se esconde atrás do discurso de direito de se expressar. Eu entendi o exemplo dele. Então, eu acho que o que ele tentou passar pra gente ali, as pessoas poderem se expressar e mostrarem o quanto idiotas e o quão pensamento babaca elas têm, melhor a gente pode combater esse tipo de coisa, de modo que as pessoas que pensam assim e falem assim, saiam das sombras e a gente consiga eliminar o mal pela raiz. Eu acho que talvez tenha sido isso. Eu acho que ficou muito claro pra ele e pra todo mundo que o exemplo foi muito infeliz. Pelas próprias palavras dele, faltou muita sensibilidade com um tema que é extremamente delicado, né? Eu não tô passando pano pelo que ele tá passando não, tá, gente? Eu acho que foi muito bom e que ficou claro pra todo mundo aí que produz conteúdo que esse tipo de coisa não pode ser aceitável, não tem que ser tolerado mesmo, entendeu? E que serviu de exemplo pra muita gente aí que pensa que pode falar o que quer só porque tem um certo nível de poder, né? Então, foi válido o que aconteceu com ele pra servir de exemplo pra gente. Eu meio que discordo do que você tá falando, Wilson. Fica parecendo que a gente tá querendo lacrar em cima do cara, entendeu? Mas o cara tá defendendo um partido que persegue as pessoas. Logo, se ele tá defendendo que as pessoas têm o direito de perseguir, ele também pode ser perseguido. E, assim, ele tá sendo perseguido agora. Tá todo mundo, até amigo dele, tá perseguindo ele, né? Você vê o Cauê Moura, você vê o Inutilíssimo lá, que eram os parceiros dele, o Rafinha Basto, né? E assim, o projeto Flow é um projeto muito grande, cara, porque ali você tem o Vênus, você tem o Noir, você tem, sabe, vários outros podcasts que fazem parte daquela família. Eu vou dar um exemplo aqui muito claro. O Bolsonaro, quando ele fala, ele defende, ele é anti-vacina e tudo mais, ele mantém o seu discurso. Então, eu ouso dizer que, nesse momento, ele realmente tá defendendo o ponto de vista dele. O Monark, ele retirou, falou que fez merda, que não sei o quê. Eu não classificaria como defender. Eu classificaria isso, tipo assim, eu fiz uma puta cagada, fiz uma puta burrice, e refletindo sobre o que eu disse, eu acho que eu fui muito insensível e tudo mais, que foi o pronunciamento dele, entendeu? Tipo assim, é chutar cachorro morto, tá ligado? Ninguém nunca falou merda, eu não tô defendendo o Monark, veja bem, eu acho que foi certo o que aconteceu com ele. Tá certo ele perder patrocínio, tá certo ele perder emprego, ele ser expulso do Flow, tá certo toda essa represária que ele tá sofrendo, entendeu? Isso. A única questão que eu quis apontar, principalmente, é que o cara, ele não é um nazista que defende nazismo. Ele não defende nazismo. Ele é um cara que não sabe do que tá falando, ele não sabe o que é nazismo, ele começa a falar groselha e quando ele tava bêbado falou uma besteira muito grande. Então ele tá sendo punido por essa besteira e tá certo de ser punido, mas também não significa que ele é nazista ou que ele deva ser perseguido pra sempre, entende? O cara já perdeu tudo, já perdeu o Flow, já perdeu tudo que ele construiu de novo, e agora, cara, o que eu acho mais errado, na verdade, como você mesmo falou do Flow, que ele é uma empresa grande e que abrange muitos podcasts e que emprega muitas pessoas, o que eu acho errado, por exemplo, é o que outros influencers e pessoas famosas que participaram do Flow estão fazendo, que eles estão pedindo pros caras retirarem os vídeos. Saca? O Tico Santa Cruz. O PH Santos, que é um crítico de cinema que eu gosto muito, foi lá e pediu pra retirar. Eu acho isso uma covardia, porque, eu acho que o que os caras tá querendo passar é uma imagem de que se você for defender nazismo, cara, você vai se fuder
muito. Não, sim, mas eu acho que tá errado o que esses caras estão fazendo de pedir pra retirar o vídeo, porque não foi o Flow que defendeu o nazismo, foi o Monark, e o Monark já foi retirado. Então, quando os caras eles pedem pra retirar o vídeo deles, da entrevista que eles fizeram do Flow, eles estão prejudicando o Igor, eles estão prejudicando os caras que ficaram, entendeu? Porque o Igor se fudeu de verde e amarelo, porque o Flow Sport Clube tava voando. O Igor e aquele outro que tava trabalhando com ele também. Sim, o David Jones. David Jones, cara, os caras tava voando. Os caras perderam a transmissão do Campeonato Carioca, mano. Imagina, cara. Sim, perderam entrevista com o Zico e tal. Cara, David Jones ficou muito puto, mano. Mas aí, já desligaram o cara, já fizeram tudo. Porque esse tipo de atitude mostra, passa a seguinte mensagem: eu não vou estar associado a um podcast que passa a mão na cabeça, que endossa esse tipo de discurso. Os caras não passaram a mão na cabeça do cara, desligou, todas as medidas cabíveis que foi possível pelos estúdios Flow foi tomada pra, tipo assim, não, pra mostrar que não, o que foi dito foi errado, o podcast em questão foi retirado do ar, todas as atitudes que coube a eles fazerem, eles fizeram, né? Então, tipo... Mas eu acho que a culpa é do Igor, porque, cara, uma vez eu andei com um maconheiro e eu levei um pau na estação de trem por culpa de um maconheiro, sabe? Eu acho que ninguém deve andar com maconheiro, cara, sabe? Maconheiro é uma má influência. Não, principalmente levar pro ambiente de trabalho, pô. Não pode, pô. Tem que se afastar. Você que anda com maconheiro, você tem que se fuder mesmo. Tá certo, cara. Próxima notícia. A série de Senhor dos Anéis terá o primeiro elfo negro da obra J.R.R. Tolkien. Olha aí, rapaz. Olhando hoje, vendo, depois dessa manchete, eu fui dar uma olhada, dar uma revisada nos filmes do Senhor dos Anéis pra ter certeza. Não tem diversidade, cara, nos filmes do Senhor dos Anéis. Não tem um japonês, não tem um indiano, não tem. Só dá europeu, todo mundo de olho azul. E essa série de Senhor dos Anéis agora, ela vai ter não só um elfo negro, como também vai ter uma anã negra, né? Sim. Cara, porque assim, é um mundo de fantasia, então não tem por que não ter. Sabe? Pô, isso é um mundo de fantasia, então coloca a diversidade lá, sabe? Se fosse uma história realista sobre a Europa da Idade Média, não sei o quê, não, beleza, ok, naquela época realmente talvez não tivessem negros ali naquele contexto, mas cara, a gente tá falando de uma história de fantasia, de ficção, então coloca a diversidade, cara, não faz sentido. Que foi falado nas redes sociais, né? Nas redes sociais, os nerds, né, de plantão, falaram que não existe elfo negro. Isso aí na verdade não é nem o nerd, né? É o cara reaça, é o cara que não consegue compreender um negócio tão simples. O difícil é colocar na cabeça do nerd que não existe elfo, né? Não existe elfo. Mas até em outras obras... Negro existe. Negro existe, devia estar lá. E, cara, até em outras obras, cara, de fantasia, existe já o conceito do elfo negro e tal. Existe em The Elder Scrolls, existe em The Witcher, existem diversas histórias. Mas se você parar pra pensar, se você começar a buscar no passado, assim, você vai lembrar que tem muitas histórias, assim, de fantasia que não tinham diversidade mesmo. Por exemplo, Game of Thrones, você não lembra de muita diversidade em Game of Thrones, cara. Era só gente branca, aí tinha ali os Dothraki, que tinham um pouco mais ali de outras etnias. Será que é por conta de, como você mesmo já deu o exemplo, que em épocas medievais, de castelo, esse cenário mais europeu, né, como você mesmo falou, não tinha muitos negros. É claro que isso é uma puta desculpa, né? Mas será que os caras não tentam passar isso, né? Tentar colocar essa atmosfera e tal? Eu entendo que eles tentem passar essa atmosfera de ser um negócio medieval, mas isso funcionaria se fosse uma adaptação dos livros de Cornwell, que são livros que falam de histórias reais da vida real. Agora, cara, uma história que se passa no mundo de fantasia com dragões e elfos, putz, você pode colocar ali diversidade mesmo naquele contexto medieval europeu, entendeu? Deve, inclusive um elfo já mais japonês, assim, ia ser muito legal, cara, de ter, assim, mais asiático, entendeu? Ia ser interessante. Você lembra de alguma pessoa asiática em Game of Thrones? Não. Não, mano. Não tem.
Não tem. Eu lembro de 2 atores negros e eu lembro que tinha uma atriz que era asiática, que ela fazia ali que é uma atriz chinesa, né? Que ela fazia ali a filha do Oberyn, só que ela usava uma maquiagem que fazia ela parecer árabe, sabe? Mas você não lembra de gente assim com esse perfil mais chinês e tal em Game of Thrones. Então é um negócio que os caras ainda não compreenderam. Que você pode promover a diversidade mesmo nesse contexto, né, de fantasia medieval. E tem outra coisa que foi anunciado nessa série também, que diferente de Game of Thrones, não vai ter aquela fudelança aberta que tinha em Game of Thrones, não. Será que não vai ter um peitinho nem nada? Nem uma tetinha de fora? Não vai ter. Os fãs, quando saiu uma notícia dizendo que ia ter algum tipo de coisa assim, os fãs ficaram raivosos. Eles falaram, não pode ter nu, né? Eles falaram que ia ter cenas de nudez, né? Aí os fãs falaram, não pode ter nudez, porque Tolkien é um negócio sagrado, Senhor dos Anéis é um negócio muito puro, você não pode colocar cenas de nudez em Senhor dos Anéis. Irmão comendo irmã. Que história, sabe? Pra mim não teria problema, não. É fantasia, né? E lembrando que a Idade Média não era a época mais conservadorista da época, né? Acontecia muitas barbaridades, viu? Tá aí os egípcios pra provar, né? Que morreram de tanto achar que o sangue tinha que ser puro, tinha que ser tudo em família ali, né? Morria muito faraó, sim, exatamente. Deu uma puta merda. Próxima notícia. Rebel Moon, novo filme de Zack Snyder, anuncia novos atores em seu elenco, incluindo Ray Fisher e Djimon Hounsou. Vai ser véi peba. Rapaz, vocês estão acompanhando aí essa carreira do Zack Snyder agora fora da DC, fora dos filmes de super-herói? Não sei, mas depois daquele filme de zumbi lá, ele tá com a vibe meia queimada comigo, então... Tá queimado, né? Aquele filme lá não dava pra defender mesmo não, cara. Aquele filme foi muito ruim. Eu não entendi o que aconteceu, que aquele filme saiu daquele jeito, não. Eu admito que quando eu dei play ali, eu não peguei toda essa raiva. Eu demorei um pouquinho pra me achar, cara. Mas como eu não sabia o que esperar, eu só cheguei, tava dentro dos meus recomendados na Netflix, eu falei, tome. E eu falei, essa Netflix tá sabendo recomendar legal, viu? Eu acho que o Zack Snyder, ele não tem muito tato pra roteiro. Então ele precisa de alguém ali auxiliando ele. Quando ele foi fazer o roteiro desse filme, eu acho que ele fez cagada. Mas eu acho que agora ele tá investindo bem. Porque assim, o Zack Snyder, ele saiu da DC brigado, né? Por causa de todas aquelas questões que aconteceram, né? Que simplesmente não respeitavam o trabalho do cara dentro da DC, né? Então o cara saiu fora brigado e ele conseguiu um contrato... Uma puta pena. Ele conseguiu um contrato foda na Netflix, cara. A Netflix já dá pra ele a liberdade dele fazer o que ele quiser, inclusive aquele filme ruim de zumbi. Mas ele veio com essa ideia do Rebel Moon, que se eu não me engano, eu posso estar falando besteira, mas se eu não me engano, Rebel Moon é um filme que era um roteiro que ele tinha feito para um filme de Star Wars. Que na época ele tava conversando com a Disney para fazer um filme de Star Wars, mas acabou não dando certo. E aí ele pegou esse roteiro e ele tá transformando numa nova franquia, numa vibe de Star Wars, que é uma história... Enfim, que também tem essa questão de império, da galáctico, essas coisas. E aí tem um grupo de rebeldes numa lua lá de um planeta que vai se unir contra esses opressores e tal. Eu não sei se essa temática já batida vai atrapalhar o filme, mas como é o Zack Snyder, pelo menos visualmente eu acho que o filme vai ser foda, sabe? Eu acho que ele vai conseguir criar uma franquia visualmente poderosa aí pra Netflix. Visualmente ninguém tem a menor dúvida. Meu negócio é o roteiro, tá ligado? Porque se ele já viaja com umas coisas que supostamente poderia ser simples, você imagina o que ele vai fazer quando o negócio é ficção científica. Cara, vai ser meio tenso, mas eu acho que pelo menos cenas de ação, esse tipo de coisa, ele vai conseguir desenrolar bem. E ele trouxe aí agora essas novas inclusões no elenco, incluindo o Ray Fisher, que ele é aquele ator que fez o Cyborg no filme da Liga da Justiça, né? Fez o Cyborg no filme do Zack Snyder e que também saiu muito brigado da Warner, né? Porque ele denunciou os abusos do Joss Whedon, que pra quem não se lembra, o Zack Snyder ele foi removido do filme da Liga da Justiça que ele tava dirigindo na Warner, e aí a Warner colocou o Joss Whedon, que era aquele diretor que
que tinha feito Vingadores e tal, colocou o Joss Whedon no lugar do Zack Snyder pra concluir o filme. Só que aí ele muda completamente o tom, ele faz ali um filme totalmente pastelão e mal feito. E, inclusive, você sente isso assistindo o filme, que os atores estavam muito incomodados com a presença do Joss Whedon ali, porque depois vieram inúmeras denúncias sobre o Joss Whedon, incluindo da própria Gal Gadot, que fez a Mulher Maravilha e tal, e de vários outros profissionais, até de séries antigas que ele tinha dirigido, como a série da Buffy, que esses profissionais, eles vieram a público falando, esse cara, ele é abusivo, ele é tóxico, ele não respeita as pessoas no ambiente de filmagem, e o Ray Fisher, que é um ator negro, ele até fala, não, esse cara, ele foi desrespeitoso e foi inclusive racista comigo, saca? Que ele quis remover as cenas do Cyborg do filme porque o cara era negro. Palhaço. Sabe? Então esse Joss Whedon, ele já tá totalmente queimado no cinema, e o Ray Fisher saiu fora brigado com a Warner por ter permitido esse cara ter sido tão abusivo no ambiente de trabalho. E aí agora o Ray Fisher está em Rebel Moon, no novo filme de Zack Snyder, e vamos ver como é que vai ser isso aí. Próxima notícia. A DC lança trailer com as cenas inéditas de Batman, Black Adam, The Flash e Aquaman 2. Olha aí, rapaz. Lembrando que hoje, nós estamos gravando aqui no domingo, dia 13. Hoje vai rolar o Super Bowl, que é o grande campeonato, a final do campeonato de futebol americano lá nos Estados Unidos, que é talvez o maior evento cultural que acontece nos Estados Unidos. E nos intervalos do Super Bowl sempre tem lançamentos de trailers, de filmes e tal. E a DC agora deu uma prévia pra gente aí nesse teaserzinho que eles lançaram essa semana, mostrando várias cenas dos próximos filmes que eles vão ter esse ano, né? Do Batman, do Black Adam. Black Adam eles revelaram bastante, que não tinham revelado antes, que vai ser um filme ali com o The Rock, que é o grande ídolo do nosso amigo Fábio, né? E o The Rock e o Momoa, né? E se tiver um filme dos dois juntos, rapaz... Tomara que o Aquaman apareça no filme, então. É possível. Eu espero que vocês não sejam tão ignorantes como eu, que viu o trailer e achou que era o novo filme do Liga da Justiça, tá, gente? Porque é um trailer que ele mostra vários heróis ali, porque no filme do Black Adam, o Black Adam, pra quem não sabe, o Adão Negro, né, ele é um vilão do Shazam, né, que a gente tem o Shazam aí no cinema, e tem esse personagem que é o Black Adam, que ele foi apresentado nos quadrinhos como um vilão do Shazam, mas depois se tornou um anti-herói e tal, e começou a trabalhar ali com os caras bonzinhos. E aí nesse filme a gente vai ver a origem do Black Adam, que é o The Rock, e ele interagindo com vários heróis. Tem ali o Gavião Negro, tem o Senhor Destino, cara. Senhor Destino, que vai ser interpretado pelo Pierce Brosnan nesse filme, que nesse trailer, nesse teaserzinho, o cara tá já imponente, tá da hora. Ele elogiou bastante, ele falou que tá sendo um dos melhores filmes que ele fez, assim, uma das melhores, ele gostou bastante do trabalho dele. Sim, eu espero que apareça o meu vilão favorito, o Solomon Grundy. Putz, o Solomon Grundy também, ele é dessa galera aí, então talvez também tenha alguma coisa dele, se não nesse filme, numa continuação. E, cara, o Senhor Destino, pra quem não sabe, ele é o cara que a Marvel copiou quando foi fazer o Doutor Estranho, né? Pois é. Então, a gente vai conhecer aqui a origem do Doutor Estranho, de onde que vem esse personagem. E, cara, colocar o Pierce Brosnan é fantástico, cara. Cara, nossa, eu só espero de verdade que eles consigam fazer de Adão Negro o que a Marvel não conseguiu fazer com o Venom, tá ligado? Sim. Quando você tenta deixar o anti-herói legal, com o Venom não funcionou. E o Venom é um bom anti-herói. O diretor desse filme, que eu não vou lembrar agora o nome dele, mas o diretor, ele é um diretor que ele fez vários filmes de ação do Liam Neeson. Não sei se vocês estão ligados, né? Que o Liam Neeson é aquele ator lá mais velhão e tal, só que ele consegue ainda dar umas porradas, e ele fez vários filmes de ação com aquele cara. E eu acho que pelo menos na parte de ação ele vai ser competente. Agora eu não sei em relação ao roteiro se ele vai saber trabalhar bem esse anti-herói. Você é um puxa-saco das cenas de ação, né? Você salva todo mundo com esse argumento, né? Você acabou de fazer a mesma coisa com o Zack Snyder aí. Não, é porque quando o cara é bom,
bom na cena de ação, a gente tem que falar mesmo. Por exemplo, eu gosto dos filmes do Jack Chan por causa das cenas de ação. Porque se eu for pegar as histórias, são todas horrorosas. Sim. Então, vamos ver. Mas, assim, a cena de ação não salva o filme. Cara, eu tem gostei. que ter pelo menos um roteiro bacana. Eu gostei do Flash, mano. Tá da hora esse ali. Putz, verdade, tem o Flash. Você viu as cenas do Flash, mano? Ficou bom pra caramba. Ele tá com um novo traje e tal, e aí eles vão fazer aquele esquema dele viajar no tempo e mudar as linhas temporais. Também a gente não sabe qual vai ser o futuro da DC depois desse filme. Vamos agora também ver o nosso Batman que veio do Crepúsculo ali, ver se ele vai dar bom, né? Lembrando que ele não veio só do Crepúsculo, ele fez vários filmes bons depois de Crepúsculo. Tô zoando, o ator é foda, o ator é bom, tô zoando. Mas, falando nisso, as pré-vendas dos ingressos já começaram, né? E o filme vai ser lançado já agora no começo de março. A gente vai saber se o filme vai ser uma grande decepção ou se o filme vai surpreender. Surpreender não, vai trazer aquela qualidade clássica dos filmes do Batman, né? Que é quase sempre impecável. E para o deleite do nosso amigo Fábio, Aquaman 2 tá vindo aí com o nosso Jason Momoa. Jason Momoa, o que você pensa a respeito, senhor Fábio? Ai, que lindo. Calcinha toda molhada. Molhada tá mesmo, né? Porque é debaixo d'água. E é isso aí, pessoal. Esse aqui foi mais um Rei da Razão News. Até semana que vem. Tchau.